Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao nosso curso de português, nós vamos adentrar no assunto de morfologia. E é na morfologia que a gente vai estudar a forma dos vocábulos. É aqui que a gente vai entender, vai compreender como é que funciona a formação das palavras, como as palavras são constituídas, se ela sofre algum processo de mudança que acontece com a palavra. E é com isso que a gente também estuda as classes gramaticais, que a gente vai ver agora. Então, primeiro a gente precisa entender que as classes gramaticais é a divisão das palavras. Como assim? É através das classes gramaticais que a gente vai compreender como a palavra ela vai ter um sentido no texto. Como a gente vai nomear os seres, como a gente vai conseguir identificar as características dessa palavra. Então, através dessa divisão chamada classes gramaticais, que tem toda essa compreensão, todo esse entendimento das palavras. Então, quais são as classes gramaticais que a gente aprende aqui quando a gente estuda português? A gente tem os substantivos, a gente tem os artigos, os adjetivos, pronome, verbo, preposição, advérbio, conjunção, interjeição. Essas são as classes gramaticais. No PDF de vocês, lembrando, vou sempre ficar lembrando, tem exatamente escrito, bem bonitinho, organizado para você, tá? Essa aula aqui é para servir de apoio para o PDF, beleza? Então, nessa situação aqui que a gente conhece, as classes gramaticais, né? Repetindo mais uma vez, substantivo, artigo, adjetivo, preposição, advérbio, conjunção. A gente também identifica aqui, nessas classificações, que há uma parte que é variável e uma parte que é invariável. A parte variável, que é a parte do substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, elas podem sofrer algum tipo de mudança na forma, tá? E os invariáveis, que são as preposições, os advérbios, as conjunções e as interjeições, elas não vão sofrer nenhum tipo de mudança na sua forma, tá? Pegando isso aí, captando esse assunto, essa parte que a gente já estudou até agora, a gente vai adentrar. Dentro da morfologia, nós vamos estudar os substantivos, que é a sequência da nossa aula de hoje. Bora estudar agora substantivos. Essa aula do substantivo vai ser dividida em partes, então a gente está na parte 1. Vocês vão ser informados tudo direitinho, tem na capa, tem no PDF e eu vou estar sempre falando aqui. Pega o PDF, junta com a aula e você vai compreender melhor. Para começar esse assunto de substantivo, a gente tem que compreender o seu conceito. E substantivo nada mais é do que a palavra que dá nome aos seres. Quem são esses seres? Puxa a setinha para cá. Os seres podem ser os seres materiais, tá? Por exemplo, água, livro, árvore, criança, religiosos. Então a gente tem Deus, certo? Anjo, alma, é considerado como o substantivo religioso. Mitológicos, a gente tem fada, saci, bruxa. Mas, para que a gente possa entender melhor esse tipo de seres, a gente pode separar eles, classificando de uma forma bem legal, que a gente vai conhecer agora, a classificação dos substantivos. Vai ficar mais fácil de compreender isso que eu falei agora. Bora lá. Então, começando aqui pelo substantivo comum, que representa todos os seres de uma mesma espécie. Entenderam? O substantivo comum, ele representa todos os seres de uma mesma espécie. Um exemplo, a gente tem cidade, temos também remédio. Todos esses são substantivos comuns. Já nos próprios, aqui embaixo, ele vai representar apenas um ser de uma espécie. Por exemplo, no próprio aqui, a gente pode ter nome de pessoas, por exemplo, Maria. A gente pode ter nome de cidade, por exemplo, Rio de Janeiro. A gente também pode ter nomes de continentes, nomes de ilhas, nomes de instituições financeiras, por exemplo, Banco do Brasil, certo? É um substantivo próprio. Até o nome dos nossos animais domésticos também são considerados como substantivos próprios, beleza? Já no substantivo concreto, aqui a gente vai ter seres que tem existência própria. Ou seja, ele não vai depender de ninguém para existir, tá?
Preste atenção nisso. Aqui as palavras elas vão designar seres que têm uma existência própria. Como é que a gente pode identificar esses seres? Através de objetos, a gente também identifica por pessoa, por animais, por um vegetal, por uma fruta e assim por diante. Como? Por exemplo, a gente pode botar mesa, como exemplo, animais, cachorro, tá? Uma fruta, banana, maçã. Tudo isso são concretos. Por quê? Eles não precisam de algo para existir. Ele tem uma existência própria. Mas também a gente pode considerar os fictícios como também um substantivo concreto. O que seria um fictício? Um fictício seria uma bruxa, o saci, a fada. Porque o que acontece nessa situação aqui, a gente sabe que os concretos eles não precisam de algo para existir, não depende de nada para existir. Mas como eles não existem, isso não precisa ser comprovado a sua existência. É meio complicado de entender, mas eu vou tentar explicar mais uma vez para vocês. Vamos recapitular isso aqui. A gente tem os substantivos concretos. Beleza. No concreto, a gente não precisa, a palavra ela não precisa, o ser, na verdade, não precisa de algo para existir. Ele tem uma vida própria. Mesmo que esse ser não exista, isso não precisa ser comprovado. Essa parte fictícia, que a gente encontra onde? A gente encontra numa novela, num romance, num conto, certo? Então, por isso que a gente considera uma bruxa como concreto, um saci como concreto, uma fada como concreto. Além do que a gente pode encontrar em objetos, em pessoas, em animais, em frutas, vegetais, feito eu coloquei como exemplo para vocês. Recapitulando esses exemplos, para fixar na cabeça de vocês mesmo. Mesa, cachorro, Érica, é um concreto sim, certo? É considerado um nome como substantivo concreto. Vocês entenderam? É meio chatinho, mas no PDF tem uma explicação bem detalhada disso aí. Então pega, escuta o que eu expliquei e você vai compreender melhor, tá certo? E agora a gente passa para os substantivos abstratos. Os abstratos, eles vão representar ações, estados, sentimentos, como alegria, tristeza, fome, raiva, ódio, luto, calor. Tudo isso que envolve essa parte mais sentimental, o que você está fazendo, o que você sente, certo? O seu estado, seu momento é considerado um substantivo abstrato, entenderam? Então a gente tem comum, que representa ali um ser da mesma espécie, o próprio, que a gente tem a representação de um ser de uma única espécie, o concreto, que a gente pode dar uma interpretação mais abrangente, uma coisa fictícia também considerada. A gente também pode encontrar em objetos, pessoas, animais, vegetais, substantivos concretos. E os abstratos, essa parte mais sentimental, mais pessoal, beleza? E agora, a gente vai conhecer os substantivos coletivos. E deixei uma página só para ele, porque no PDF de vocês tem uma lista, umas 2, 3, 4 páginas, só de substantivo coletivo. Alguns exemplos para vocês estudarem, beleza? Então, bora partir para ele, para finalizar a parte 1 de substantivo. Vamos estudar agora o substantivo coletivo, que nada mais é do que um substantivo comum, tá? Que mesmo ele estando no singular, ele vai representar um grupo de seres da mesma espécie. Então, a gente tem aqui a mesma espécie, certo? Em forma de grupo, beleza? O que acontece? Como exemplo, biblioteca. Aqui em biblioteca, nós temos o substantivo comum, ele está no singular, só que ele é um grupo que representa algo de uma mesma espécie. Ok, ele representa um livro. Por exemplo, alcateia, lobo. Concorda? Matilha, né? Cães. Multidão, pessoas. Molho, chaves. Então, no PDF de vocês, eu coloquei uma lista, eu acho que tem umas 3 a 4 páginas, só de substantivos coletivos. Então, você pode ver, depois que você estudar essa parte da teoriazinha, você dá uma olhada e aprende, porque você vai lembrar que você fala esses substantivos coletivos no dia a dia, mas não sabe a que ele se refere, a que espécie ele se refere. Então, a gente finaliza aqui a parte 1 de substantivos. Pega o PDF, assiste essa aula, todo mundo junto, para poder compreender melhor. Lá tem mais informações, tá certo? Então, até já!